Uma introdução à história de Salomão. A Escritura Sagrada apresenta uma narrativa completa e equânime, expondo as falhas dos nossos ícones da fé sem reservas. Ao refletir sobre monarcas bíblicos reverenciados, é imprescindível mencionar Salomão. Ele permanecerá na memória como um soberano devoto a Deus, que sacrificou 1000 oferendas em holocausto, buscou sabedoria e se destacou por um discernimento excepcional que estabeleceu a paz e cessou conflitos. Vale destacar que, assim como Salomão, outros personagens bíblicos também exibem virtudes e falhas. Por exemplo, o rei Davi, pai de Salomão, é celebrado por sua devoção a Deus e vitórias, mas também enfrentou momentos de fraqueza moral, como no caso de Batseba. Ambos os exemplos mostram a abordagem realista da Bíblia em retratar seus personagens, destacando tanto suas qualidades quanto seus erros. O pedido de sabedoria de Salomão. No relato de 1 Reis 3:14, Salomão expressa seu amor por Deus, seguindo os ensinamentos de seu pai, Davi. Ele praticou rituais de sacrifícios e queima de incenso em locais sagrados elevados. O rei visitou Gibeão, um local significativo para tais oferendas, e lá sacrificou 1000 holocaustos. Durante a noite em Gibeão, Deus apareceu a Salomão em um sonho, oferecendo-lhe qualquer desejo. Salomão pediu: "Tu mostraste grande lealdade a meu pai Davi, que te serviu com fidelidade, justiça e sinceridade de coração. E continuaste essa bondade ao permitir que seu filho sucedesse ao trono. Agora, ó Senhor meu Deus, tu me fizeste rei após meu pai Davi, mas sou jovem e inexperiente. Estou entre teu povo escolhido, tão vasto que não pode ser contabilizado. Portanto, peço um coração entendido para liderar teu povo e distinguir entre o certo e o errado, pois quem poderia governar este imenso povo?" Deus aprovou o pedido de Salomão, dizendo: "Por teres pedido sabedoria e discernimento para julgar com justiça, ao invés de riquezas, longa vida ou a derrota dos teus inimigos, eu atenderei teu pedido. Te darei uma sabedoria e discernimento sem igual, inigualáveis no passado e no futuro. Além disso, te darei riqueza e honra, sem igual entre os reis durante tua vida. E se seguires meus caminhos, obedecendo aos meus mandamentos, como teu pai Davi fez, terás uma longa vida." Esse episódio ressalta a humildade e sabedoria de Salomão, características notáveis que se repetem em outros personagens bíblicos, como quando Moisés liderou os israelitas com sabedoria e humildade. Assim como Salomão, Moisés também foi escolhido para uma grande tarefa e buscou sabedoria e orientação de Deus para cumprir seu papel. Os escritos de Salomão. Salomão ganhou renome por sua sabedoria excepcional e pela capacidade de oferecer soluções perspicazes. Ele é o autor de livros bíblicos altamente estimados, como Eclesiastes, Cântico dos Cânticos e Provérbios. Estas obras estão cheias de ensinamentos profundos, expressos através de sábias palavras, citações, canções e máximas. Sua sabedoria é tão relevante que continua a ser estudada e valorizada atualmente. Por exemplo, em Provérbios 5:1-2, ele aconselha: "Meu filho, atenta para a minha sabedoria, ao meu entendimento inclina o teu ouvido, para que guardes a prudência e os teus lábios conservem o conhecimento." Em Provérbios 9:10, ele afirma: "O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência." Já em Eclesiastes 3:1-11, ele reflete: "Para tudo há um tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Deus fez tudo formoso em seu tempo, também pôs o mundo no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra que Deus fez, desde o princípio até o fim." Salomão, com sua sabedoria profunda e acessível, atraiu muitos, tanto de regiões distantes quanto próximas, que buscavam sua orientação, riqueza ou conselho. Além disso, é interessante notar como a sabedoria de Salomão
se conecta com outras partes da Bíblia. Por exemplo, o livro de Provérbios frequentemente reflete temas encontrados nos Salmos, especialmente na valorização da sabedoria e do temor a Deus. Da mesma forma, a busca de Salomão pela sabedoria e entendimento pode ser comparada à jornada de outros personagens bíblicos, como Daniel, que também foi conhecido por sua sabedoria e capacidade de interpretar sonhos e visões. A visita da rainha de Sabá. A rainha de Sabá, tendo ouvido sobre a grande reputação de Salomão, viajou até Jerusalém para verificar pessoalmente as histórias acerca de sua extraordinária sabedoria. Sua curiosidade foi despertada pelas narrativas sobre a sabedoria de Salomão e sua devoção ao Senhor. A rainha chegou em Jerusalém com uma vasta comitiva, trazendo camelos carregados de especiarias, ouro em abundância e pedras preciosas. Durante seu encontro com Salomão, ela apresentou todas as questões que tinha em mente, e Salomão soube responder a todas elas, mostrando que não havia questão difícil demais para ele. A rainha de Sabá ficou extremamente impressionada ao presenciar a sabedoria de Salomão, a magnificência do seu palácio, a qualidade das refeições, o porte dos seus oficiais, a elegância dos servos, a organização dos copeiros, bem como os sacrifícios que ele realizava no templo do Senhor. Ela expressou ao rei sua admiração, dizendo: "A verdade das histórias sobre suas realizações e sua sabedoria, que ouvi em meu país, é real. Não acreditei até que vim e vi com meus próprios olhos. De fato, a realidade supera o que foi relatado. Seu povo e seus oficiais são afortunados, pois sempre estão em sua presença e ouvem sua sabedoria. Bendito seja o Senhor, seu Deus, que te escolheu para governar Israel, por causa do amor imutável do Senhor por Israel, te fazendo rei." A riqueza e o poder de Salomão. A rainha de Sabá presenteou o rei Salomão com um tesouro considerável, consistindo em 120 talentos de ouro, uma grande quantidade de especiarias raras e pedras preciosas. Essa doação de especiarias foi tão grandiosa que não houve nada semelhante a ela antes. Além disso, os navios de Hiram, que traziam ouro de Ofir, também trouxeram madeira de almugue e pedras preciosas em grande quantidade. Salomão utilizou esta madeira de almugue, uma madeira excepcionalmente valiosa, para construir suportes tanto no templo do Senhor quanto em seu palácio real, e também para fabricar instrumentos musicais como harpas e liras. Esta foi a maior importação de madeira de almugue registrada. Salomão, por sua vez, atendeu a todos os pedidos e desejos da rainha de Sabá, oferecendo-lhe presentes ainda mais valiosos do que os que ela lhe havia trazido. Após essa troca de presentes, a rainha retornou ao seu país com sua comitiva. Separadamente é mencionado que Salomão recebia anualmente 666 talentos de ouro, além das receitas advindas de comerciantes, reis árabes e governadores locais. Ele usou parte desse ouro para criar 200 grandes escudos. Esses escudos foram armazenados no Palácio da Floresta do Líbano. Adicionalmente, Salomão fez um grande trono de marfim, revestido de ouro fino. Este relato destaca a imensa riqueza e prosperidade do reinado de Salomão, que também se reflete em outras partes da Bíblia. Por exemplo, em 2 Crônicas 9, a riqueza e sabedoria de Salomão são exaltadas de maneira semelhante, mostrando a magnitude de seu reinado e o impacto de sua liderança em Israel e nas nações vizinhas. As fraquezas de Salomão. Salomão, conhecido por sua sabedoria e realizações, teve aspectos controversos em sua vida pessoal. Conforme relatado em 1 Reis, capítulo 11, versículos 1 a 13, ele casou-se com um número surpreendente de mulheres, totalizando 700 esposas da realeza e 300 concubinas. Entre suas esposas estavam mulheres de várias nações estrangeiras, incluindo moabitas, amonitas, sidônias e hititas, nações sobre as quais Deus havia especificamente advertido os israelitas a não se casarem, pois elas poderiam influenciá-los a adorar outros deuses.
Contrariando essas advertências, Salomão se apegou a essas mulheres e foi levado a adorar deuses estrangeiros, um desvio significativo da devoção exclusiva a Deus, diferentemente de seu pai Davi. Ele adorou divindades como Astarote, da Sidônia, e Moloque, dos Amonitas. Salomão chegou a construir altares para Quemos, deus de Moabe, e Moloque, deus dos Amonitas, em uma colina a leste de Jerusalém. Ele também permitiu que suas esposas estrangeiras praticassem seus rituais religiosos, incluindo a queima de incenso e oferta de sacrifícios a esses deuses. A queda de Salomão. Deus ficou enfurecido com Salomão porque ele se desviou do caminho do Senhor, o Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes e expressamente proibido de seguir outros deuses. Salomão, no entanto, não seguiu os mandamentos do Senhor. Por causa disso, Deus disse a Salomão que, como consequência de suas ações, ele arrancaria o reino das mãos de Salomão e o entregaria a um de seus servos. No entanto, em respeito a Davi, pai de Salomão, isso não aconteceria durante a vida de Salomão. Em vez disso, no reinado de seu filho, Deus tomaria uma tribo, deixando a outra para o filho de Salomão por consideração a Davi e a Jerusalém, a cidade escolhida por Deus. Esse afastamento de Deus foi motivado pela luxúria de Salomão, sua fraqueza e falta de disciplina em seus relacionamentos com as mulheres, levando-o a perder quase tudo o que possuía. Em 1 Reis 11, 28, 40, é narrado que Jeroboão, um homem de destaque escolhido por Salomão para liderar a força de trabalho das tribos de José, encontrou-se com o profeta Aías, que usava um manto novo. Eles estavam sozinhos no campo quando Aías rasgou seu manto em 12 pedaços, dando 10 pedaços a Jeroboão. Aías profetizou que Deus arrancaria o reino das mãos de Salomão e daria 10 tribos a Jeroboão, deixando uma tribo para o filho de Salomão, em consideração a Davi e a Jerusalém. Deus prometeu a Jeroboão que, se ele obedecesse aos mandamentos e decretos divinos, como Davi fizera, Deus estaria com ele e lhe daria Israel, estabelecendo uma dinastia duradoura. Contudo, os descendentes de Davi seriam humilhados, mas não para sempre. Quando Salomão soube disso, tentou matar Jeroboão, que fugiu para o Egito, permanecendo lá até a morte de Salomão. Morte de Salomão. Salomão morreu de causas naturais após um reinado de 40 anos em Israel. A Bíblia não especifica detalhes sobre as circunstâncias de sua morte. Após a sua morte, seu filho, Roboão, assumiu o trono. No entanto, o reinado de Roboão começou com controvérsias e desafios, especialmente a questão da pesada tributação e trabalho forçado que Salomão havia imposto ao povo. Isso levou ao pedido de alívio por parte das tribos de Israel, mas Roboão, seguindo o conselho de seus conselheiros mais jovens, recusou-se a diminuir os encargos. Como resultado, houve uma divisão significativa no reino. 10 das 12 tribos de Israel se separaram sob a liderança de Jeroboão, formando o Reino do Norte, conhecido como Israel. Roboão permaneceu como rei apenas do Reino do Sul, conhecido como Judá, que incluía a tribo de Judá e a maior parte da tribo de Benjamim. Esta divisão marcou um ponto crucial na história das tribos de Israel, levando a 2 reinos distintos com dinastias e destinos separados. Portanto, a profecia de Aías, o Silonita, se concretizou. A profecia, registrada no livro de 1 Reis 11, previa a divisão do reino de Israel após o reinado de Salomão. Aías profetizou que 10 das 12 tribos de Israel seriam arrancadas da mão de Salomão e dadas a Jeroboão, com exceção das tribos de Judá e Benjamim, que permaneceriam sob o domínio da casa de Davi. Esta profecia se cumpriu após a morte de Salomão, quando seu filho Roboão ascendeu ao trono. Roboão, ao recusar-se a aliviar as pesadas cargas impostas por Salomão, provocou o descontentamento entre as tribos de Israel. Como resultado, as 10 tribos do norte se rebelaram sob a liderança de Jeroboão e formaram o Reino do Norte, conhecido como Israel. Assim, apenas a tribo de Judá e a maior parte da tribo de Benjamim permaneceram leais a Roboão,
formando o Reino do Sul, conhecido como Judá. A profecia de Aías não apenas antecipou a divisão do reino, mas também refletia um julgamento divino sobre a idolatria e os pecados de Salomão, que havia se desviado dos caminhos de Deus, apesar de ter sido inicialmente abençoado com sabedoria e riqueza. Conclusão e lições da vida de Salomão. Salomão, outrora venerado líder das 12 tribos de Israel, acabou com apenas uma tribo como herança de seu reinado. A história de sua vida nos lembra que até os mais grandes heróis têm fraquezas que devem ser confrontadas. Com isso em mente, unamo-nos em oração. Senhor, sou grato por tu seres o Rei amoroso de minha vida. Sou grato pelas lições aprendidas com a vida de Salomão, que enriqueceram meu entendimento sobre como viver para te honrar. Que eu termine minha jornada de forma gloriosa, cumprindo meu propósito para o louvor do teu nome. Em nome de Jesus, amém. Essa foi uma breve e resumida história do grandioso Salomão, que certamente aparecerá mais aqui no canal. Gostou do conteúdo? Não esqueça de se inscrever no canal e de compartilhar o vídeo com seus amigos. Até o próximo vídeo.